A manchete é: senador governista ligou para uma executiva da empresa que vendia vacinas superfaturadas. Pior, essas ligações aconteceram logo na abertura da CPI da Covid. Olha, talvez o mais certo, o mais lógico seja apresentar os personagens antes de partir para a história. Porque os personagens aqui são peculiares, para dizer o mínimo. A começar pelo senador Luiz Carlos Reis, um dos governistas mais caricatos da CPI da Covid. Caricato e empenhado também, muito empenhado na defesa do governo. Isso tem que ser dito. O Reis é, entre outras coisas, o cara que não parou de denunciar uma tal de atriz pornô. Disso você deve saber, porque virou meme. A pesquisa de Lancet, fraudulenta. Escutem o que eu vou dizer. Esta fraude que envolvia uma companhia de fachada chamada Surgespir, alegava ter registro de 671 hospitais que misteriosamente pediam para permanecer anônimos e alegava que o tratamento com hidroxicloroquina teria matado pacientes do Covid. Com base nesse artigo da Lancet, a OMS mandou que cessassem os testes da droga em 17 países. Pesquisadores começaram a investigar e descobriram que a gerente de vendas da Surgespir era, pasmem, senhoras deputadas que estão aqui, senhores senadores, a gerente de vendas da Surgespir era uma atriz pornô, nada contra ela. Olha, a história que a internet preferiu contar a respeito disso é de que Reis teria caído nesse meme aqui, em que uma atriz chamada Mia Khalifa é apresentada como uma tal pesquisadora aí chamada Marcela Pereira. Na real não foi bem isso não, mas é difícil de ficar com dó do Reis. Talvez seja o caso aí da cobra provando do próprio veneno, porque o que ele fez de comercial de cloroquina mentiroso aí no decorrer dessa CPI não foi brincadeira não, hein? Lá pelas tantas, o cara chegou a ser chamado de Senhor Fake News. Pois é, Não é fake news. O senhor Por que não vieram questionar? Não é fake news. Não é fake news. Não é fake news. Tchê, por favor, Tchê. Por favor. Fake news. Onde é que veio cientista? Gente de fundamento. Vamos, olha. Presidente. Que matou gente. Só um minutinho. Que matou gente quem? Me diga Matou o nome. gente, meio milhão. Pois é, esse aí é o Luiz Carlos Reis. A segunda personagem a ser apresentada ou relembrada aqui é a Emanuela Medrades. Ela é executiva da Precisa Medicamentos. Essa Precisa Medicamentos é a empresa que estava intermediando o esquisitíssimo contrato para a compra da Covaxin. Esquisitíssimo por quê? Vamos lá por partes. Primeiro, tinha o laboratório lá na Índia, aí tinha essa intermediadora aqui no Brasil, chamada Precisa, mas além disso tinha uma outra intermediadora em Singapura, que é um paraíso fiscal. Segundo, os documentos do contrato estavam cheios de inconsistências, para não dizer assim, erros. Terceiro lugar, a mesma Precisa já passou a perna no Ministério da Saúde antes. Vendeu 20 milhões em medicamentos que nunca entregou. Tem mais, hein? O valor da Covaxin estava escancaradamente superfaturado. A Emanuela, ela passou pela CPI para esclarecer todas essas tretas aí em que a empresa dela está metida. Só que ela não quis colaborar muito, não. Primeiro disse que não queria se incriminar. Sr. relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Aí depois ela falou que estava exausta. Eu vou permanecer no meu direito de não responder, porque estou exausta. No fim, o que ficou sugerido, o que ficou no ar, é que a Emanuela poderia ter apagado alguns dos seus rastros. Aquela documentação toda fajuta lá, para a compra da Covaxin, por exemplo, sumiu. A senhora comete um ato falho e confirma que foi a senhora quem criou o Dropbox, que continha invoice, ou seja, foi uma confissão de propriedade da conta na plataforma. O que significa que Vossa Senhoria mesma administra os arquivos no Dropbox e provavelmente pode ter apagado essa invoice. Mas como a verdade desmascara manipulações, vamos pedir a Dropbox detalhes sobre a criação deste documento. Se não me engano, as informações devem estar guardadas lá até 18 de agosto de 2021. Deixo aqui a presidência que faça essa solicitação, se é que
não já foi apagado, já foi tirado o rastro, porque essa é a prática de quem comete delitos. O negócio é que num mundo e num tempo em que quase toda a comunicação é digital, fica difícil de apagar assim todos os rastros. A colaboração que a Emanuela não quis dar durante o depoimento dela, essa colaboração pode vir da quebra do sigilo telemático da Emanuela. Os senadores tiveram acesso às ligações, mensagens do Zap, a coisa toda lá dentro do celular dela. E foi assim que eles descobriram que ela conversava com muita gente dentro do governo Bolsonaro. E aí, de novo, onde quer que exista uma suspeita de corrupção dentro desse governo, existe um militar. Para a Folha de São Paulo, vamos lá. Bem antes das discussões e negociações sobre compra de vacinas contra a Covid-19, há registros de uma ligação para Medrades de um celular que é usado pelo capitão da Marinha Leonardo José Trindade de Guzmão. A patente é equivalente à de coronel no Exército e na Aeronáutica. Guzmão é gerente do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Defesa. O departamento é vinculado à Secretaria de Produtos de Defesa. As ligações do celular usado pelo militar foram feitas entre 22 e 23 de julho de 2020. Fontes ouvidas pela Folha afirmam que a secretaria onde ele atua fez prospecções por insumos, como seringas, agulhas e testes. Aqui é importante a gente relembrar o histórico da Precisa Medicamentos. A Precisa com quem esse capitão aí estava lidando. Porque aquelas alturas, além do golpe de 20 milhões no Ministério da Saúde, a Precisa tinha superfaturado testes de Covid vendidos para o governo do Distrito Federal. Vamos para a Folha de São Paulo de novo. Quando as ligações foram feitas, a Precisa já estava envolvida em outra suspeita, que resultou na Operação Falso Negativo, no Distrito Federal. A operação foi deflagrada a partir de junho de 2020, após indícios de superfaturamento na aquisição de testes para detectar a Covid-19 pelo governo local. A empresa foi uma das 3 que forneceram os testes e por isso foi cancelado o pagamento de 24 milhões, referentes a 212 mil testes para todas as empresas envolvidas. Ou seja, além da Covaxin, a Emanuela e a Precisa estão envolvidas em sei lá quantos cambalachos, muitos deles dentro do próprio governo federal. Não por acaso, quando já estava certo que a CPI da Covid iria mesmo rolar, não por acaso, a Emanuela passou a receber ligações de um famoso, de um icônico senador governista. E é aí que entra na história o Luiz Carlos Reis. Para a Folha de novo. Caso do celular de Reis, há registros de 4 chamadas, todas elas feitas em 18 de abril deste ano. 5 dias antes, a CPI havia sido formalmente criada. A instalação só ocorreu em 27 de abril, 9 dias após as ligações para a diretora da Precisa Medicamentos. Será que deu para entender? Entre a criação e a instalação da CPI, quer dizer, no comecinho de tudo, essa executiva que intermediava compras suspeitíssimas de vacinas superfaturadas, de medicamentos que não eram entregues, de testes que eram superfaturados também, essa pessoa aí recebe ligações de um senador cuja missão de vida é defender o governo Bolsonaro. Pra quê? Bom, a resposta pode estar numa outra depoente da CPI. Eu estou falando da Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, aquela diretora lá do Ministério da Saúde que trouxou cloroquina em Manaus inteira. Lembra? Pois é. Olha aí ela contando como é que era o relacionamento entre alguns depoentes e senadores governistas. A gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu? Para aqueles que entendem que é um erro. Isso, eles jogam para eu fazer o gol, eles chutam para eu fazer o gol. São 5 senadores. São 5 senadores que vão jogar com a gente. Então, eu preciso dar perguntas a eles para eles me interrogarem, cuja resposta seja a oportunidade de eu falar. Acabou o problema. Certo? Vou fazer 10, 20, quantas vai? Fala o número. Não, faz o que o senhor achar que pode. A gente tem 5 senadores. É verdade que o caso da capitã cloroquina ajuda a gente assim a inferir, a imaginar qual teria sido o teor da conversa entre o Reis e a Emanuela exausta. Mas não dá para ter certeza de nada não. O ideal seria que o próprio Reis se explicasse.
A Folha questionou Heinz sobre as razões das ligações à diretora da Precisa. Quem é a pessoa? Ele perguntou. Depois de ouvir o nome, o senador disse que não se lembra das chamadas. Eu ligo para tanta gente, são 200 ligações por dia. Não me lembro. Cada dia passam 300 pessoas pelo meu telefone. Deixa eu olhar e ele retornar, disse o parlamentar, mas não voltou a ligar. Medrades e a assessoria da Precisa não responderam. A quebra do sigilo da Emanuela ajudou a gente a descobrir também que, enquanto ignorava Pfizer, o Ministério da Saúde não saía do pé da Emanuela Medrades, hein? Foram 11 ligações seguidas que ela recebeu do setor de importações do Ministério. Era o inverso da Presidente, Era o inverso da Pfizer. senhor relator, deixa eu só... Esse Elcio, eu recebi aqui de uma Pense internauta... numa coisa bonita, né? Ô, presidente, presidente. Que é isso? Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.